Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Chinelada Sistêmica. Bom, quando a gente decide, a gente muda o nosso destino. Será? Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas também tenho as minhas certezas. Eu sou Simone Bernardino e hoje eu vou receber aqui no nosso podcast uma pessoa que entende sobre estrelas, luzes, conjunção e um monte de coisa. O Astro Muri. E ele vai contar um pouco da história dele pra gente. Seja bem-vindo. Obrigado demais por esse convite. Eu adorei. Chinelada Sistêmica. Eu gostei desse nome. É um nome bem esse sugestivo. Negócio de alisar comigo não Exatamente. rola. Já bate logo no sistema, logo, né? Você sabe que esse nome aí surgiu exatamente porque o meu mentorando, quando ele sentava, eu não alisava e ele dizia assim, pô, mas você precisa dar uma chinelada? Aí você falou, esse nome que é o nome. É esse nome que eu vou dar. Cara, e aí gostei ficou demais. Chinelada Sistêmica, porque juntou com a parte sistêmica da constelação e Achei maravilhoso. Achei E a bem chinelada? bem a chinelada, né? Então, eu estudo astrologia, na verdade, tem uns 25 anos, né? Eu vivo da astrologia 100% dela desde 2018, mas de 2020 para cá ainda tinha uma empresa de telecomunicações, de 2018 quando eu comecei. Mas de 2020 para cá é praticamente 100%. Só que assim, desde sempre, eu sempre tive muito ligado assim, a esse lado espiritual, sabe? Mas a astrologia mesmo, eu comecei a estudar quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Foi ali que eu me identifiquei. Quando eu comecei a estudar astrologia a primeira vez, era um conhecimento assim que mexeu muito comigo a primeira vez que eu fiz um mapa, né? Foi com uma pessoa chamada Francisco Seabra, em Brasília. E qual foi a maior mudança que esse mapa trouxe para a sua vida primeiro? Cara, para minha vida foi assim, no momento que eu procurei esse mapa, foi uma época assim que eu estava passando por uma dificuldade financeira, em todo sentido, muito grande, sabe? Eu morava numa casa, num lugar lá em Brasília, que era num quarto de pensões. Tipo assim, lá em Brasília tem muito uma característica que você aluga como se fosse o quarto de empregado de um apartamento para você morar. Então eu morava nesse lugar. E aí eu lembro que eu tinha carro, que eu não tinha gasolina nem para abastecer o carro. E aí eu lembro uma vez que eu tinha uma namoradinha, que ela virou para mim e falou que ela ia terminar comigo, que eu não tinha dinheiro para pagar o cinema e o Friday. Por Deus do céu. E aí aquilo dali, cara, quando eu procurei astrologia, foi realmente um momento assim que eu estava desacreditado assim de mim, sabe? E aí eu lembro que quando a pessoa virou para mim e falou assim, Ricardo, eu tenho duas notícias para te dar. Uma, que um dia você vai rir de tudo isso, e outra que assim, esse relacionamento que você terminou não vai voltar mais. Era uma primeira namorada minha, chamada Luiziana. Eu era completamente apaixonado por ela, eu tinha, sei lá, uns 19 anos quando eu conheci ela a primeira vez. E quando a gente terminou assim de vez, tinha uns 22. Só que nesse meio tempo, aí eu já tinha procurado astrologia, né? Aí eu chegava a comentar com ela e tudo, mas assim, e ali foi bem no início, né? Mas foi por uma desilusão amorosa e foi por esse motivo assim que eu vi a astrologia começando a transformar muito a minha vida. Em que sentido? Quando ele me falava aquelas coisas do início, ele começou a me dar alguns nortes assim de quando que a minha vida poderia começar a mudar. Só que não é da noite para o dia. E aí eu lembro que passou-se uns 2 a 3 anos mais ou menos, tudo aquilo que ele falava para mim começou a acontecer. Então eu percebi que assim, a astrologia ela trouxe para mim, começando a diminuir um pouco a minha ansiedade, não foi da noite para o dia. Acho que a minha ansiedade ela terminou, sei lá, uns 10, 15 anos depois que eu comecei a estudar astrologia. Mas quando eu vi uma mudança acontecendo assim maior na minha vida, Simone, foi quando eu comecei a viajar no meu aniversário. E eu vou te falar. E essa questão dessa viagem, ela é calculada em termos de rota mesmo? Você olha e define o que é? Como que isso acontece de verdade quando você traça um mapa? Então, o que acontece? Todos os anos existe uma forma, um ângulo que você olha para o mundo. É mais ou menos assim, se a gente parar para pensar. Que dependendo da latitude e longitude que você fica, naquele ano, no seu aniversário, você tem uma visão de mundo diferente. É uma percepção, então, de Exatamente. lugares diferentes. Exatamente. Quando você muda essa latitude, você muda essa percepção dos planetas alinhados à sua casa. E é ali que toda essa relação, toda essa influência que você vai ter no seu ciclo que muda completamente. Então, assim, eu brinco que eu falo que isso está nos livros científicos da astrologia, isso os grandes astrólogos, os grandes renomados da astrologia, que é a Alice Green, que é uma das, para mim, hoje tem 3 astrólogos que eu tenho como referência, que é a Alice Green, que é uma americana, que ela tem, sei lá, mais de quase 50 livros escritos, tem um casal de inglês chamado Sridhar Park,
que também tem sei lá, mais de 20 livros, 30 livros escritos da astrologia. E tem um francês, que o recorde até mundial era dele antes. Então, esses astrólogos, que são bem científicos, quando você vai procurar os artigos dele, os livros dele, eles mencionam essa questão de revolução solar, que é o lugar que você passa o aniversário. Inclusive, na astrologia se fala muito da astrocartografia, que é exatamente o lugar que você passa o aniversário. E aí, assim, eu brinco que além de ter estudado isso, além de saber isso do lado científico, eu vivi na pele a experiência disso, porque ano passado eu completei 20 anos que eu Então viajo no você é uma aniversário. persona transformada do seu próprio produto? Sim, com certeza, com certeza. E uma outra pergunta para você, ainda nesse segmento aí todo, você se denomina um astrólogo ou um alquimista hoje? Cara, Como é isso para você? Porque você acaba fazendo uma transformação, um mago, um alquimista, uma mudança. Como é isso? Cara, eu vou te falar uma coisa do fundo do coração, assim, Simone. Quando eu penso, assim, por exemplo, hoje, o trabalho que eu faço, o trabalho que eu desenvolvo, quando eu Porque não é olho. só astrologia que você Sim, sim, faz. né? Na verdade, o que que acontece, né? Eu tenho um lado intuitivo que veio comigo desde sempre. E aí, além desse lado intuitivo, tem esse lado teísta que eu estudo muito também, sabe? Sim. Então, assim, as escrituras e tudo. Então, quando eu penso, por exemplo, em denominar, sabe, olhar para mim um pouco mais profundo mesmo, sendo bem honesto para você, eu busco tirar tudo quanto é ego e vaidade. Então, assim, hoje eu me denomino como um mero instrumento de Deus. Então, assim, eu me vejo hoje como uma pessoa extremamente simples, fazendo com que Deus seja feliz, transformando, digamos assim, trabalhando para a satisfação dele. Não é E, fácil. por exemplo, nessa jornada toda, você já deve ter aí milhares, centenas de pessoas que passaram para você. Teve um caso em específico que você olha e diz assim, yes, esse é o caso assim que marcou a minha história, minha carreira, que me trouxe também um grande aprendizado do processo que você vive, que você está se colocando como instrumento, como alguém que ajuda a fazer o caminho, né? Então, teve um caso específico que você falou, pá, esse aqui... Não precisa Cara, citar nomes, mas que, situações, histórias. olha, o que que acontece? Eu já vivi vários casos assim muito especiais ao longo desses anos de astrologia. É muito assim complicado eu especificar um caso assim que realmente me marcou, né? Porque às vezes a gente passa na nossa cabeça, por exemplo, casos de famoso, casos de artista, que às vezes isso deu uma visibilidade maior na Sim. mídia. Mas, cara, se eu pudesse assim enumerar um caso assim, eu diria de um cliente meu que já foi até lá em casa numa imersão, uma pessoa comum, que tem uma empresa em São Paulo, e que a mulher estava para separar do marido dela. E aí ela ligou para mim uma vez e falou assim, Muri, eu vou separar do fulano, que inclusive é cliente meu também. E falou assim, cara, não dá mais o nosso relacionamento. Como é que é a nossa combinação? E aí eu falei o grau de compatibilidade que ele tinha entre eles. E falei, cara, não separa dele, que você vai se arrepender muito. E aí eu expliquei os motivos da sinastria e depois ainda falei da parte teísta, né? E aí eu lembro que passou-se um ano mais ou menos, um ano e pouco, ela foi lá em casa e ela relatou isso dentro da imersão. Falou assim, pô, uma vez eu estava quase separando e às vezes muita gente quando você liga, a pessoa te incentiva, né? Fala que realmente... E o Muri não, o Muri bateu na tecla dizendo assim que não era para ele estar fazendo aquilo. E hoje eles estão casados até hoje, hoje eles estão juntos até hoje, então assim, aquilo dali é um dos casos que eu acho significativo, sabe? Porque dentro dessa diversidade que a gente vive no tempo atuais, principalmente eu acho que relacionamento hoje é uma coisa que está se transformando assim numa coisa muito rara com as redes sociais e com o mundo do jeito que está com os valores invertidos, né? Eu acho que hoje é um assunto bem delicado para a sociedade. Então, assim, você tá do lado de alguém que você gosta, independente das adversidades, e você entender o processo, então aquilo dali me trouxe uma satisfação muito grande por manter uma família viva. Uma pergunta. Quando você fala de relacionamento, aí agora vem um insight aqui, que é uma curiosidade, talvez. É, existe dentro da astrologia uma análise hoje, por exemplo,
desse padrão de comportamento astrológico atual da sociedade e uma possibilidade de mudança ou de transformação, porque a gente está vendo as pessoas muito mais sozinhas, as pessoas muito mais isoladas, não construindo uma história familiar, é uma tendência agora, o celibato, é uma série de coisas que está na moda aí agora. E aí eu te pergunto se isso tem uma influência dos astros para que esse comportamento esteja acontecendo ou padrão de vida atual. Com toda certeza, por exemplo, existe cada acontecimento que vem é de uma influência de uma geração de 3 planetas, que é Netuno, Plutão e Urano, né? Então a gente hoje vive uma era que a gente está com Plutão na constelação de Aquários, trazendo toda a disruptura de grandes, digamos assim, instituições ou padrões, digamos assim, mais conservadores. Só que nesse momento agora, a gente está entrando com Netuno na constelação de Áries, trazendo uma consciência espiritual mais profunda do que estava quando a gente estava com Netuno em Peixes. Netuno em Peixes, ele trazia muita inspiração, que ele entrou ali por volta mais ou menos de 2012, foi até mais ou menos 2026, que é esse ano. E aí entra agora Netuno na constelação de Peixes, que vai trazer uma consciência, um despertar maior para a população, em termos assim de uma espiritualidade de uma forma mais voltada à individualidade. Então agora a gente tende a esses próximos anos, as pessoas vão começar a ter uma consciência maior de um relacionamento, até para voltar um pouco mais aos princípios, os valores. Porque hoje em dia, a mulher ela procurou muito aquela questão da independência, da liberdade. Porque se você olhar, por exemplo, hoje a gente está em 2026. Há 100 anos atrás, a mulher era praticamente excluída. Dependente, excluída. Excluída. Então, assim, a mulher, ela vivia num relacionamento, às vezes, extremamente ali complicado, né? Às vezes doentio, às vezes tóxico. E a pessoa, pela sociedade, ela não tinha como separar. E, de repente, a mulher sentiu aquela liberdade ali na década de 60, de 70. Só que, sabe aquela coisa assim que quando a pessoa fica muito reprimida e aí tenta expandir demais? Só que isso teve uma consequência muito grande. Então, por exemplo, há 20 anos atrás, você pega as pessoas, em termos de mulheres, assim, saída e tudo, tiveram uma liberdade muito maior. Onde hoje as crianças de hoje, os jovens de hoje, 20 e poucos anos, eles tentam fazer algo diferente do que foram, por exemplo, há 20, 25 anos atrás. Então, o que eu vejo hoje? Esses dias eu até estava vendo num podcast que eles falaram que os meninos de hoje, as crianças de hoje, de 18 a 20 anos, não estão querendo mais ter relacionamento com qualquer tipo de mulher. Sim. E era isso que eu ia te perguntar. Como ficou o nível de relacionamento? Porque, e é uma outra subpergunta dentro em relação a o que as pessoas procuram mais quando elas vão para a astrologia? E se são mais homens ou mulheres, ou se o carro-chefe continua sendo o relacionamento? Porque mesmo com todo esse conflito que você está me trazendo de transição, ainda é uma das maiores dores que as pessoas procuram você? Então, hoje praticamente 80% do que me procuram são mulheres. E das pessoas que me procuram hoje, praticamente vamos colocar aí 70%, 80% é sobre relacionamento, é sobre amor. Porque é o que mais move o ser humano. Sim. Entendeu? Então são raríssimos casos que a pessoa me procura, por exemplo, para ter fama, ter grana, sabe? A maioria é, às vezes, Que é o amor. o amor, um relacionamento. O amor é que a é ordem. que é realmente assim, dói isso daí. Né? Sim, sim. É uma Entendeu? das maiores dores. Então, assim, hoje o que eu vejo é que as pessoas elas vão começar a busca do retorno do princípio. Porque, assim, a mulher, se você pegar até no conhecimento taoísta, que é o Yin e o Yang, Sim, né? Então, tudo é um equilíbrio. sim, a dualidade. É, dualidade. O que acontece? Quando você vai para o mundo extremamente espiritual e a parte mais, o cerne de todo o conhecimento ali na Índia, você começa a entender o seguinte, toda alma ela é feminina, toda Sim. energia ela é feminina, a luz ela é feminina. Quando essas almas elas encarnam na Terra, algumas das almas tomam um corpo masculino para ter o equilíbrio. Ok. Esse equilíbrio, né? A mulher ela tem um papel dela na sociedade, o homem tem um papel dele na sociedade. Mas a mulher tomou mais frente É, agora. exatamente. Aí a mulher agora ela quer bater de frente com o cara, ela quer competir com o cara. E aí o homem, ele tá perdendo um pouco aquele papel dele, e aí o que está acontecendo? Um desequilíbrio. Porque a Sim. mulher ela está começando
a querer fazer uma situação que meio que não é muito digamos assim, da harmonia dessa energia. E aí foi o que aconteceu, por exemplo, você pega de 20 anos para cá, o que mais a gente tem é várias pessoas tendo mães com filhos que não têm um relacionamento estável. Sim. Então, a tendência, principalmente agora a partir de 2026, 2028 para frente, é os relacionamentos começarem a se consolidar mais e durarem mais tempo do que foi de 2005, de 1998 até mais ou menos o ano de 2022. Porque ali foi um período que, digamos assim, as pessoas, a mulher, principalmente a energia, essas energias, elas meio que estavam em lugares opostos. É interessante o que o Ricardo traz nesse sentido, se a gente puxar uma visão sistêmica para cá, trazendo uma das leis do Bert Helling, que ele fala da tendência e da necessidade do equilíbrio entre dar e receber e o masculino e o feminino, onde numa relação, homem e mulher têm o mesmo valor. E, de repente, a gente vê essa posição sendo invertida. Ou eu me torno a mãe do meu marido, ou eu me torno a filha dele e vice-versa. E aí acontecem os níveis de traição. Isso numa visão sistêmica. Isso eu trazendo o que você traz para cá para mim de informação. E aí eu te pergunto, como trabalhar isso astrologicamente dentro de um mapa, caso uma mulher te procure e diga assim, poxa, a minha vida afetiva é um caos. Eu só para os parceiros nos quais eu me torno muito mais mãe ou muito mais filha do que propriamente a mulher com o lado feminino, mais doce, mais suave, o dar e receber no equilíbrio. O que dá para fazer com a astrologia nesse sentido quando isso acontece? O que acontece? O tesão do homem está na beleza e no jeito da mulher. O tesão da mulher está no jeito de admirar o cara. Quando a mulher ela sobrepõe o cara, quando ela começa a fazer o papel masculino da relação, ela perde com o tempo uma coisa que é uma das coisas mais sagradas para uma mulher ter, admiração. Que foi o que aconteceu com a Virgínia e o Zé Felipe. Sim. Ela era uma pessoa que, quando ela conheceu ele era o Zé Felipe, filho do Leonardo. Era uma pessoa que naquele momento, há 6 anos atrás, tinha um posicionamento e oportunidades que, na época, ela admirava. Até que chegou um momento que ela começou a crescer tanto que ela ficou igual a ele e, com o tempo, ela cresceu um pouco mais do que ele. E aí ali veio o quê? A falta de admiração. Então a mulher, ela precisa, para ela manter um relacionamento saudável, admirar o cara. Tem um herói. Para isso ela precisa também entender o espaço dela. Então assim, astrologicamente colocando para você, a primeira coisa, que assim, bom, até... Tem conserto? Com toda certeza. Até que você falou, por exemplo, a traição não está muito, digamos assim, colocado pela sociedade que a gente vive hoje. Isso é muito caráter da pessoa, né? Então, assim, já viu aquele ditado na Bíblia que diz assim, eu posso tudo, mas nem tudo me convém? Sim. Então, a traição é escolha, entendeu? Então, assim, às vezes eu vejo muita gente falando assim, eu sou um cara fiel. Você só pode dizer se você é fiel se você tem oportunidade de trair. Você só pode falar que você é honesto se você tem uma oportunidade de crescimento na vida de uma forma torta. Senão, você vive no mundo folclore. É igual, por exemplo, tem amigo meu que veio e fala, eu sou um cara extremamente honesto. Mas a pessoa nunca teve nenhuma mulher bonita dando em cima dele. Então, esse cara, ele nunca vai poder dizer realmente que ele é fiel. Ele pode dizer que, folcloricamente, na cabeça dele, uma ilusão é que o mundo é assim. Mas ele nunca pode falar assim, eu sou fiel. Agora, o cara que tem oportunidade, ou a mulher que tem oportunidade, e realmente nega aquilo dali, essa pessoa é a pessoa fiel. Mas e se a gente puxar, por exemplo, os padrões comportamentais ancestrais sendo herdados e transferidos geração após geração, como a astrologia conecta essa informação? Eu entendo perfeitamente que se o contexto não me faz, eu sou fruto de um contexto. Ok. Mas e a herança comportamental? Essa ancestralidade recebida, por exemplo, de um homem que teve um avô que traiu, um bisavô que traiu, e ele está aqui agora, dentro de um contexto, e ele repete inconscientemente isso. Existe uma influência na sua visão, tá? Porque na visão sistêmica eu tenho uma visão. Eu quero saber se isso existe dentro da astrologia, uma forma de conduzir isso e entender e clarear esse processo para não repetir padrões. O que acontece? Na astrologia você consegue ver a personalidade da pessoa, se está oculta, se não está, se a pessoa tem caráter ou não tem.
Ok. Sabe? Você consegue olhar dentro da astrologia se a pessoa tem probabilidade de trair ou não. Eu lembro que uma vez eu fiz um mapa de um amigo meu, ele falou assim, Ricardinho, eu vou casar com essa mulher. Eu falei, cara, você sabe que ela vai te trair. Aí ele falou, não é possível. Eu falei, vai. Aí ele casou com ela. Ele perdeu a amizade comigo. Passou uns 8 meses, Voltou. ela é casada com outro cara hoje. Aí eu soube por um amigo nosso em comum que ele fala assim, cara, eu não falo com o Ricardo hoje por vergonha, mas ele avisava isso pra mim antes de casar. Entendi. Entendeu? Então o que que acontece? Astrologicamente você consegue olhar a personalidade da pessoa. Mais uma coisa, Simone, que é clara é o seguinte, o ambiente vence. Sim, o contexto. O ambiente vence. Então, assim, se você tem, por exemplo, né? Aí tem até aquela frase, é uma frase que eu lembro que a primeira vez que eu escutei essa frase doeu muito pra mim. Eu ouvi essa frase a primeira vez, eu tinha uns 20 e poucos anos, e na época, eu lembro que a maioria dos meus amigos era tudo doido. Aí, assim, aí uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim, Ricardo, que eu tava conversando, trocando uma ideia, porque eu sempre busquei muito esse lado teísta, né? Aí a pessoa falou, papai, é muito bonito seu discurso, Ricardo, seu discurso, mas você sabia que, me diga com quem tu andas que eu te direi quem é essa? Sim. Aí ele falou assim, você é parecido com quem você mais anda. Aí eu olhei para um amigo, olhei para o outro, eu falei, meu Deus Tô do perdido céu. Eu agora. falei, rapaz, se eu sou parecido com esses caras... Eu não quero mais. Então, o que que acontece? O ambiente vence. Ok. Essa é uma grande verdade. Agora, é claro que, para um ambiente não vencer, você tem que ser uma grande alma. Quando você vai para a história de Cristo, isso, inclusive, a maioria das religiões não falam isso. Mas Cristo, quem ele mais andava era as prostitutas, eram os cobradores de impostos e os leprosos. Ok. Só que muitas religiões tentam abafar isso daí de Cristo. Mas essa era o público que Cristo mais andava. Mas ele não era contaminado, mas ele era Cristo. Então, assim, pessoas comuns como a gente, pessoas normais como a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente anda. Por exemplo, eu acabei de ver agora um documentário que foi filmado em Bollywood da vida do Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico. E aí ele fala que quando você busca a iluminação, quando você começa... O que que é Budi? Budi é a consciência. Estado búdico, né? O Budi nada mais é do que a inteligência, é a consciência. Então, quando você começa a ter consciência, quando você... Não é iluminação. Expandir mais. Quando você começa a ter uma consciência, quando você entra no estado Budi, o resultado após isso é que você começa a caminhar num caminho mais justo, um caminho mais justiça. Por exemplo, hoje, quando eu penso numa traição, eu não penso na traição como uma oportunidade de uma outra pessoa. Eu penso o karma que eu vou acumular com aquilo dali. Ok. E esse karma me traz uma consciência de dizer assim, cara, eu não quero esse resultado para minha vida, porque eu sei o que isso pode acarretar para minha Mas vida. quando uma pessoa vai para um mapa, ela tem noção de que existem tantas questões envolvidas? Eu vou te fazer essa pergunta porque, por exemplo, meu primeiro contato com a astrologia eu deveria ter uns 17 para 18 anos. E quando esse mapa caiu no meu colo, que ele falou, ó, tu resolve mais sua vida se você trabalhar para você do que para os outros. Por que você não abre uma empresa? E aí eu comecei a cogitar essa ideia, mas eu não tinha consciência do que era o meu poder de estado de consciência com aquilo que eu estava vendo. Então, o mapa para mim foi uma rota que instalou um gatilho. E aí eu te pergunto, como é que as pessoas com o mapa, ou seja, como é que você faz para instalar nessas pessoas esse processo de vamos evoluir, vamos para o próximo passo, você pode ser melhor, você pode tomar uma decisão de não traição, você pode mudar seu karma aqui, transformar num dharma, trazer isso para propósito. Existe um passo a passo que você faz isso com as pessoas que te procuram? Sim. O que que acontece? No mapa, você consegue ver as fraquezas e os dons de cada um. E antes da pessoa realmente buscar um caminho onde a pessoa vai ter uma compreensão desse mundo de uma forma mais pura, a pessoa precisa satisfazer o corpo primeiro. Nós somos, quando você vai para a cultura mais intrínseca, nós somos uma jiva atma. Nós somos uma fagulha exibal da refulgência de Deus, que está atado a esse corpo por uma coisa chamada ego e vaidade. O que ata a alma ao corpo é o ego e vaidade. Então, a pessoa jamais vai conseguir se espiritualizar e entender uma consciência suprema se a pessoa não satisfazer a carne. Aí a pessoa entra na roda do samsara, Sim. morte e renascimento. Ainda está nos prazeres daqui, nos prazeres de conquista daqui.
Então, o que que eu busco fazer nas pessoas quando elas fazem o mapa? Eu consigo perceber o tipo de situação que eles estão querendo nesse momento. Então, assim, se a pessoa quer ter um casamento, eu vou ajudar a pessoa a ter casamento. E a pessoa vai casar. Se a pessoa quer comprar uma casa, eu vou ajudar a pessoa a comprar uma casa. Se a pessoa quer... Ajudar não, eu vou ser apenas um instrumento. Mas eu vou mostrar para a pessoa como é que ela faz o caminho para atingir aquele propósito dela. Entendi. Aquela situação. Mas na hora que a pessoa vira, por exemplo, e fala assim para mim, não, Ricardo, porra, eu quero entender esse mundo de uma forma mais ampla. O grande entendimento desse mundo é que nós estamos aqui para satisfazer as vontades de Deus. Entendi. Esse é o que a gente chama, por exemplo, no Bhagavad Gita, do Bhakti Yoga. É o conhecimento supremo, quando você está aqui apenas e tão somente para a satisfação de Deus. Aí quando eu falo isso, por exemplo, hoje eu vivo uma vida para satisfazer a Deus. Então tudo que eu faço na minha vida eu falo assim, pô, se Deus fizesse isso, ia ficar feliz? Okay. Então, por exemplo, Mas aí você está num estado de consciência diferente de um cara que... Por isso é que eu vou para cada um. Agora, por exemplo, eu vou para um puteiro? Nunca iria. Okay. Porque Deus nunca mais não ia estar num lugar desse. Eu vou para um lugar onde tem uma certa degradação? Não vou. Então isso daí, quando você vive para satisfazer a Deus, aí o que eu faço? Eu ando a cavalo. Porque eu tenho certeza que se Deus estivesse aqui, ia adorar andar a cavalo. E que bom que você trouxe a história do cavalo, porque eu quero entender a história do chapéu e onde é que o country entra e o que é que isso se conecta com a astrologia. Por quê? Porque tem um monte de gente que vai nos ouvir, nos ver, e eles querem entender o que tem os astros, chapéu, cavalo e música country. Conte aí essa história. Legal. Quando Deus ele faz no Bhagavad Gita uma conversa entre Deus e Arjuna, que é um guerreiro, são 5 cavalos. São 5 cavalos que puxam a carruagem de Deus. Quando você vai para a história de Siddhartha Gautama teve um cavalo chamado Kantaka, que era um cavalo que, inclusive, quando ele foi para a busca do sannyasi, esse cavalo, inclusive, ele deixa de comer por causa do Siddhartha. Quando você começa a buscar um pouco mais de conhecimento, tanto de Rama, entre vários outros, você sempre tem um animal, uma espécie. Quando você pega os 5 cavalos que puxam a carruagem de Deus, que ele escolhe exatamente esse animal para trazer para ele, para estar próximo dele. Porque o cavalo ele traz força, coragem, velocidade. Mas por que são 5 cavalos? Porque nós temos 5 sentidos. Visão, olfato, audição. Então, esses 5 contatos, que inclusive é onde tem nossos 5 dedos, o cavalo ele traz para a gente toda a compreensão dos nossos sentidos. E como que o cavalo entrou na sua vida, além disso? Então, o cavalo é o único animal, fora o ser humano, que tem 7 chakras. Nenhum outro ser vivo. Mesmo? O único animal, tirando nós seres humanos, que tem 7 chakras é o cavalo. Significa que o cavalo é um ser mitológico. Sim. Quando você se conecta ao cavalo de uma forma genuína e pura, você faz o seu verdadeiro centauro. É como se você traz toda a consciência humana com uma força de um animal absurdo. Então, é quando, por exemplo, eu tenho uma égua minha, todas as minhas éguas são de competição. Então, são éguas que a gente brinca no cavalo, que elas são ariscas. O que é arisca? É um animal que é manso, teoricamente, mas é um animal que qualquer pegadinha forte é um animal que já está com energia muito forte, porque são animais mais de competição. Eu tenho uma égua minha que quando a pessoa monta nela e não sabe andar a cavalo, ela brinca e ela quase já derrubou umas 2, 3 pessoas. Inclusive, quando eu comprei essa égua, não sabia andar tanto cavalo, ela quase me derrubou. Hoje, é um animal que eu monto em cima dela, ela parece um bezerro. Ela é o meu animal mais manso. Entendi. Ela é um animal que quando eu vou fazer curva para ela, para a direita ou para a esquerda, eu praticamente não encosto na rédea. Porque existe um alinhamento entre existe uma conexão entre eu e ela. Conexão e um alinhamento. Então, assim, isso eu vejo muitas pessoas hoje, porque o cavalo ele tem o coração 7 vezes maior do que o nosso. O cavalo ele se conecta com a gente, ele traz uma harmonia para a gente. E hoje é comprovado em várias terapias que o cavalo, por exemplo, ele cura autismo. Sim. Se o autismo ele não tiver num grau tão grande, o cavalo ele cura. Então, o cavalo é um dos animais mais espirituais que existe. Entendi. Aí, por que eu uso o chapéu? Por essa
questão dessa referência dos 5 sentidos, por essa questão referência, por exemplo, aos 7 chakras, né? E para mostrar uma certa simplicidade também, porque quando você vai para a roça, você tenta eliminar o ego. Então, por exemplo, eu poderia estar com o cabelinho mais de um jeito ou de uma forma, mas eu prefiro usar essa personalidade para mostrar assim, por mais que eu estude, por mais que eu tento conhecer alguma coisa, mas a minha essência, a minha natureza eu nunca quero perder, que é a simplicidade. Ok. É interessante tudo isso que você está trazendo e eu quero trazer um contexto para que você reflita e finalize, porque eu tenho certeza que muita gente do agro vai ver esse nosso podcast aqui. De que forma que a astrologia pode auxiliar aos fazendeiros, aos criadores, né, a toda, enfim, a população do agro mesmo, com essa informação, porque ela tem atendido, talvez, alguns empresários, assim, até onde a gente tem visão aí de televisão e de rádio, atendido a questões de amor. E aí, me diga, em relação à terra, plantio, soluções, é possível? Eu vou te responder para uma outra reflexão na sua cabeça e para todo mundo que está nos escutando. Na época da civilização do egípcia, no auge do Egito, o Egito tinha exatamente astrólogos, por exemplo, orientando eles na questão do plantio. Então, você saber fazer os investimentos no momento certo, você potencializa absurdamente o teu negócio. Então, o agro, se eles começarem a utilizar a astrologia, vai potencializar mais. Infinitamente os resultados deles. Perfeito. Ricardo, a gente está chegando ao final. Eu gostaria que você deixasse suas considerações. Onde que a gente te acha? Ou ainda 3 orientações que você pode dar para as pessoas que estão assistindo o podcast Chinelada Sistêmica. Bom, primeiramente quero te agradecer demais, Simone, por esse convite de estar aqui no seu podcast. Peço a Deus assim que te abençoe, que esse projeto seu te traga muita satisfação no seu coração e muita satisfação para você, né? Se eu tivesse que dizer assim 3 coisas, né, para as pessoas, primeiro assim, se ame, porque se você se amar, você jamais vai querer fazer mal para qualquer pessoa. Perdoe, porque se você não perdoar, você sempre vai acumular uma energia na sua vida que não vai fazer com que você ande. E compreenda, porque a compaixão faz o ser humano, porque o ser humano, quando você vai para o mundo material, não existe igualdade. Aí, às vezes, um dia desse eu falei isso para uma pessoa, eu falei assim, pô, o mundo é igual. Ele falou, Ricardo, como é que é igual se um nasce negro, outro nasce branco? Um nasce na China, outro nasce no Brasil. Um nasce rico, outro nasce pobre. Um nasce alto, outro nasce baixo. Um nasce mais bonitinho, outro nasce mais feio. Então, quando você vai para o mundo material, existe desigualdade, comprovada no mundo material. Mas a compaixão, você olhar para o próximo, entendendo a sua diversidade, faz você viver uma vida mais leve. Então, assim, se cada um amar mais o próximo, ter mais compaixão pelo próximo e aprender a perdoar, se a gente começar a praticar essas 3 coisinhas, eu acredito que a sociedade ela tende a melhorar bastante. Então fica aí a chinelada para você. Se ame mais, se entregue mais, tenha compaixão a mais, seja muito mais, desde que você seja você. E a gente encerra por aqui e fica ligado na próxima edição do podcast Chinelada Sistêmica. Valeu, gente. Um grande abraço para vocês.